Frentistas do Brasil. Capítulo 1. Eles sempre estiveram ali. O mundo corre. Corre no trânsito, no relógio, no aplicativo. Corre no cliente que chega sem tempo, no carro que não pode parar. E no meio dessa pressa toda, existe alguém que pausa, que espera, ponto, que orienta, que estende a mão. Os frentistas são testemunhas silenciosas de um Brasil que roda sem parar, ponto. Da estrada que liga cidades, da gasolina que mantém negócios de pé, do cotidiano que só funciona porque alguém está ali, pronto para servir. Talvez por isso tenhamos passado tantas vezes por eles sem perceber. O gesto é automático. Abrir o vidro, pedir o combustível, seguir viagem. Mas por trás desse gesto existe uma profissão que carrega histórias, sustenta famílias e movimenta a economia de um país inteiro. Este livro começa por aqui, acendendo a luz sobre o óbvio, mostrando que o frentista está em toda parte, mas raramente foi contado como parte da história. Ponho a mão vagarosa no capô dos carros, como se afagasse a crina de um cavalo. Ponto. Vêm mortos de sede. Quem sou eu, no entanto, que balança tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa? Carlos de Oliveira, frentista. Capítulo 2. Você já ouviu 1000 vezes, mas já o enxergou de verdade. Julgo que se perderam no deserto e o seu destino é apenas terem pressa. Calda. Neste emprego, ouço o ruído da engrenagem, o suave movimento do mundo, a acelerar-se pouco a pouco. Eles sempre estiveram ali. Nas esquinas, nos acostamentos, nas avenidas ou no meio do nada, há sempre alguém de pé, pronto para receber. É o primeiro contato, o olhar que transmite segurança, a mão que estende ajuda antes mesmo de ser pedida. O frentista carrega no corpo os sinais de uma profissão de habilidade e atenção. Mãos firmes, braços treinados, olhar atento. Trabalhar em um posto de combustíveis exige resistência. Enfrentar o calor do asfalto, suportar chuva e frio, manter atenção constante. Mas há algo que vai além do esforço físico. Um orgulho silencioso, o brilho no olhar de quem domina seu espaço e transforma uma simples bomba de combustível em ponto de cuidado e atenção ao cliente. Tem clientes que só aceitam abastecer comigo. São décadas de atenção e amizade, diz João Batista. São eles que movem o Brasil todos os dias com técnica, com humanidade e com uma escuta generosa, mesmo nos momentos mais apressados da nossa rotina. De Rio Branco a Curitiba, já tentei de tudo, mas é como frentista que encontrei meu lugar. Estou aqui por amor ao que faço. É desse trabalho que realizo meus sonhos e ajudo a criar minha filha, que vive com a avó em Rio Branco, conta Camila Barbosa. Camila Barbosa. Em um posto de abastecimento, encontra-se algo raro. Um serviço e um contato humano verdadeiro. O prazer de ver um carro partir em boas condições vai muito além do tanque cheio. Cada conversa, cada gesto, cada história compartilhada constrói uma relação que não se mede em litros, mas em confiança. Para muitos, o posto é o início de uma trajetória. O primeiro emprego, a chance de crescer, de sustentar a família com dignidade. Outros já se tornaram referência, conhecem cada motor, cada cliente, cada esquina da cidade. São guias, conselheiros e parceiros de quem passa por ali. Somos pessoas normais, mas que fazem a diferença no dia a dia. Estamos presentes em todos os momentos, garantindo que tudo continue em movimento, afirma Arnaldo Polidório. Conhecimento, alegria e dedicação são a base de um bom atendimento, relata Anderson Barbosa. As pessoas sentem quando o serviço é feito com verdade, conclui Anderson Barbosa. Hoje, a profissão conta com maior proteção, equipamentos de segurança, protocolos de saúde, treinamentos e campanhas de valorização. Ainda há desafios, mas também uma rede de cuidado,
solidariedade e coletividade que sustenta a categoria. Quem faz isso com dedicação e um sorriso genuíno vai além de ser um profissional completo. É um elo humano, um guia e uma presença que mantém o fluxo da vida em movimento. Capítulo 3. Guardião da mobilidade brasileira. Quando a cidade desacelera, o posto de abastecimento continua funcionando. De madrugada, em feriados prolongados, sob chuva forte ou calor escaldante. Sempre há alguém ali. Os frentistas fazem parte de uma engrenagem que não pode parar. O Brasil se move em grande parte porque eles estão nos mesmos lugares todos os dias, em todos os horários. Durante a pandemia de Covid-19, essa verdade ficou ainda mais evidente. Assim como médicos, enfermeiros, caminhoneiros, motoboys, mecânicos, garis, entregadores e tantos outros profissionais essenciais, os frentistas também permaneceram na linha de frente. Enquanto muitos setores precisaram parar, eles continuaram de pé, garantindo que o Brasil seguisse em movimento. Mas esse compromisso não nasceu na pandemia. Eles sempre estiveram presentes. Há algo simbólico em um posto de abastecimento aberto de madrugada. Uma espécie de farol urbano, um ponto de apoio, um lugar de segurança. Para o motorista cansado, o entregador apressado, o caminhoneiro longe de casa, o frentista é certeza de presença. Esse senso de constância é um dos maiores valores da profissão. Mesmo que muitos não saibam seus nomes, sentem falta quando eles não estão ali. O frentista é presença confiável, dia e noite, em enchentes, apagões, festas de fim de ano ou ondas de calor extremo. Trabalhar em um posto de abastecimento é estar na linha de frente da mobilidade brasileira. Mais do que atender carros, é manter cidades em movimento. Mais do que abastecer veículos, é garantir que o cotidiano de milhões de pessoas não pare. Eles são, de fato, guardiões silenciosos de um Brasil que nunca para. Estamos aqui para dar suporte, cuidar de cada detalhe e garantir que a jornada dos motoristas siga com segurança e tranquilidade. Ivan Gomes, frentista. Capítulo 4. Cultura frentista, de ser. Ser FRFC. Frentista vai além do uniforme e a bomba de combustível. No posto de abastecimento, cada gesto é pequeno, mas carrega um valor que ultrapassa a técnica. Conferir o nível do óleo, calibrar pneus, orientar o motorista apressado, ouvir uma história rápida pela janela. A gente tem consciência da importância do nosso trabalho. É uma forma de estar no mundo, marcada por disciplina, atenção e cuidado. Ser frentista é viver no compasso da rua, no ritmo das idas e vindas de quem cruza a estrada. É transformar tarefas cotidianas em gestos de acolhimento, criando laços silenciosos com quem passa. No posto, a rotina vira encontro. Um bom dia, um olhar atento, um cuidado que não se aprende apenas no manual. É profissão, mas também presença. É um elo entre o asfalto e as pessoas que seguem viagem. Com o tempo, esse conjunto de práticas, expressões e gestos foi se consolidando em algo maior. Um modo de ser. Uma cultura construída no dia a dia, feita de resistência ao sol forte e à chuva inesperada, de atenção constante aos detalhes, de solidariedade entre colegas de turno. Mas essa cultura também nasce das pessoas que vestem o uniforme. Homens e mulheres que trazem o jeito dos seus bairros, as formas de cumprimentar, os sotaques do Brasil, os hábitos aprendidos em casa e as marcas das suas trajetórias. No posto de abastecimento, cada profissional é reflexo da sociedade da qual faz parte. Trabalhadores comuns que, em seus gestos e atitudes, revelam a diversidade cultural do país. E há ainda o aspecto técnico. Frentistas não estão ali apenas por instinto ou improviso. São treinados para lidar com combustíveis, equipamentos
e normas de segurança. São preparados para agir em situações de risco, orientar motoristas e manter a ordem em um ambiente que exige responsabilidade contínua. O profissionalismo, somado à dimensão humana, dá forma a essa identidade única. No Brasil inteiro, essa forma de convivência transformou o posto de abastecimento em muito mais do que um espaço de serviço. Tornou-o um ponto de encontro, um lugar de confiança, parte viva da rotina das cidades e estradas. Para muitos, ser frentista é o primeiro emprego, a chance de aprender responsabilidade, disciplina e convivência. Para outros, é profissão de décadas. O espaço onde criaram vínculos, sustentaram famílias e construíram raízes. E em todos os casos, existe um fio comum: a certeza de que esse trabalho integra a engrenagem que mantém o país em movimento. Essa cultura é feita de histórias silenciosas, mas poderosas. São relatos de acolhimento, de ajuda oferecida em momentos inesperados, de conversas rápidas que marcam a memória de quem abastece. Ser frentista é aprender que cada carro parado na bomba de combustível traz não apenas um tanque a ser preenchido, mas vidas em trânsito, trajetórias e destinos que seguem viagem. Não importa se é madrugada, chuva ou calor. A gente sabe que o motorista precisa de confiança para seguir viagem. E essa confiança é a nossa marca. Depoimento de frentista. A cultura frentista de ser é, ao mesmo tempo, técnica e humana. Profissionais treinados e atentos, mas também pessoas que carregam o jeito do seu cotidiano e oferecem presença constante em cada posto de abastecimento do Brasil. Registrar essa cultura é reconhecer um modo de ser que combina preparo, cuidado e humanidade, e que segue essencial para a vida cotidiana do país. Capítulo 5. Sotaques do abastecimento. O Brasil é um só país, mas muitos mundos. Cada canto tem um jeito de falar, de medir o tempo, de receber quem passa. E isso também se revela nos postos de abastecimento. Os frentistas falam a língua do lugar onde vivem, não apenas em palavras, mas em gestos, ritmo e modos de atender. No norte abastece-se sob sol pesado e ar úmido, às vezes com o rio ao lado. Há postos que atendem motos, carros e embarcações. Turnos e uniformes se adaptam ao calor e à umidade. Em algumas regiões, frentistas indígenas começam a ocupar seu espaço, trazendo práticas e saberes que conversam com a geografia local. No Nordeste, o posto de abastecimento funciona como praça. A conversa corre solta, o cliente chega com apelido, troca notícia e carinho. É uma região onde o acolhimento vira prática profissional e muitas mulheres tomam a linha de frente, quebrando preconceitos com competência e presença. Em certos estados, a organização coletiva é visível e a memória da categoria se mostra nas lutas e nas conquistas. No sul, o frio muda a rotina. Uniformes reforçados, um café servido na bomba de combustível, um atendimento mais direto. Meio Marcelo da Santo. Griselda. A forma de trabalhar incorpora um cuidado prático, proteção contra o tempo e um padrão de atenção que reflete hábitos de organização e capacitação. O Centro-Oeste é feito de estradas longas e de logística. Muitos postos de abastecimento. Ali funcionam como pequenas bases: restaurante, borracharia, oficina. Frentistas atendem desde a moto do entregador até o bitrem carregado de grãos. Versatilidade e técnica se misturam para dar suporte ao agronegócio que atravessa a região. No Sudeste concentra-se o maior movimento. Postos em áreas urbanas e bairros nobres, postos em avenidas apertadas e postos em rodovias. Aqui a velocidade dita o atendimento. Rapidez. Com cordialidade.
capacidade de explicar promoções, oferecer produtos e manter a eficiência. Com. É onde a função mais se profissionalizou e onde o ritmo urbano pressiona mais a rotina do trabalho. Mesmo com todas as diferenças climáticas, sociais e econômicas, há um traço comum: o respeito pela função. Em muitos lugares, o frentista é figura de confiança. Em alguns, quase parte da família. Em outros, o primeiro contato do dia. Nos sotaques do abastecimento aparece, em detalhe, a diversidade do Brasil. No bom dia, na forma de explicar um problema no carro, no café entre um cliente e outro. Registrar esses sotaques é compreender o país por meio de uma rede de pontos de encontro, onde o motor para, mas a conversa anda. Quem quiser entender o Brasil de verdade, pode começar por aqui. Antes da bomba de combustível instalada na esquina, o automóvel dependia de latas, tonéis, e da boa vontade de quem guardava gasolina em armazéns, farmácias ou oficinas. Parar para abastecer significa a procurar, negociar e improvisar. Capítulo 6. Das manivelas e garagens aos postos de abastecimento. No começo, eram oficinas, garagens e improvisos. Como registrou um dos pioneiros, a relação íntima do primeiro motorista com a máquina traduzia uma curiosidade técnica, estudar, consertar e levar consigo o veículo, tornando-se de fato um cuidador do automóvel. Cada viagem virava, muitas vezes, uma pequena expedição logística e a viagem era tão frágil quanto a disponibilidade do combustível. O fascínio pelo automóvel ajudou a desenhar essa história. Essa dedicação dos primeiros proprietários ajudou a criar a demanda por saber fazer e por lugares aptos a atender o carro. Filho de Henrique Dumont, engenheiro francês que, no Brasil, trabalhou na construção de linhas férreas e adquiriu terras para se dedicar ao cultivo do café, desde cedo, manifestou interesse por temas científicos e tecnológicos. Um brasileiro esteve durante algum tempo acompanhando bem de perto esse processo. Alberto Santos Dumont. Em virtude de uma doença de seu pai, no final do século XIX, foi morar em Paris, onde desenvolveu suas habilidades ao frequentar cursos livres e o fervoroso meio intelectual daquele momento. Parte relevante de seus conhecimentos sobre mecânica, fundamentais no desenvolvimento de suas máquinas voadoras, deveu-se ao interesse por aquele objeto que velozmente atravessava as ruas das cidades, ainda não preparadas para receber a novidade, o automóvel. Santos Dumont deixou registros na história mundial ao se tornar o pai da aviação, mas teve outros atributos importantes, outras conexões, outras curiosidades, outros investimentos. Sobre seu envolvimento com essas máquinas que surgiam, disse ele próprio: o dilema mostrou-me o caminho a seguir. Renunciei, não sem mágoa, à aerostação, fui buscar consolo no automobilismo. Os automóveis eram ainda raros em Paris em 1891. Tive de ir à fábrica de Valentinois para comprar minha primeira máquina, uma Peugeot de estrada de 3,5 cavalos de força. Daí em diante, tornei-me adepto fervoroso do automóvel. Entretive-me a estudar os seus diversos órgãos e a ação de cada um. Aprendi a tratar e consertar a máquina. Dessa forma, parece adequado concordar com o fato de que Santos Dumont tenha sido considerado o introdutor do primeiro automóvel com motor de combustão no Brasil. Victor Mello, escritor e pesquisador. A fragilidade das rotas e da oferta de combustível ficou clara em episódios como a travessia realizada pelo conde francês Jacques Bouly de Lesdin, em 1908, ao cruzar o trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo no seu brasier. Levou 36 dias. Cada parada exigia encontrar combustível onde fosse possível, contar com oficinas ou com a solidariedade de moradores que guardavam galões. E quando, ao fim de 7 meses, minha família voltou ao Brasil, levei comigo a minha Peugeot.
36 dias depois da largada, quando todos supunham ter ocorrido alguma espécie de acidente terrível no trajeto, Lesden surgiu em São Paulo, onde foi carregado em triunfo pelos entusiasmadosos paulistanos, como um autêntico herói. Afinal, por conta daquela aventura, o francês se tornara o pioneiro das viagens terrestres no Brasil. Serge Williams, jornalista e escritor. No Brasil, não havia ainda pavimentação adequada nas estradas. Tampouco rede de peças de reposição. Aos motoristas restava adaptar-se. A viagem do Conde é menos uma proeza isolada e mais um retrato daquilo que faltava. Infraestrutura, pensada para o automóvel. E não era para menos. A solução provisória, transportar o combustível em galões, logo se mostrou insegura e insuficiente, tanto pelo limite do que se podia carregar, quanto pelo risco de acidentes. Na década de 1920, o país iniciou um esforço visível de interiorização. Obras de construção e melhoria de estradas e rodovias começaram a ligar regiões e cidades, abrindo rotas de comércio e circulação. Era preciso um modo mais seguro e previsível de abastecer. O primeiro sinal de organização apareceu nos centros urbanos. As garagens ofereceram abrigo, conserto e, timidamente, combustível por galão. Eram pontos concentrados em bairros e ainda distantes das estradas. Esse movimento de abertura de vias fez crescer a demanda por pontos de apoio ao viajante e acelerou a necessidade de uma rede mais confiável de abastecimento fora dos centros urbanos. Um anúncio da época anunciava: gasolina por preço barato, ateliê de consertos e peças de sobressalente, mostrando que o cuidado já fazia parte do serviço prestado. No Brasil, o marco mais citado para a instalação de uma bomba no modelo que hoje reconhecemos ocorreu em Santos, em 1919. Tratava-se, na prática, de uma única bomba que atendia a frota local. Numa iniciativa voltada inicialmente ao serviço de táxis, a instalação da primeira bomba de gasolina da América do Sul em Santos, em 1919, não apenas marcou um avanço tecnológico, mas também simbolizou a adaptação da cidade às novas demandas da mobilidade. Urbana. Serge Williams, jornalista e escritor. Esse episódio é apontado por pesquisadores como um momento decisivo na história do abastecimento nacional. O salto técnico que transformou o abastecer veio com a bomba de combustível como artefato organizador. A máquina que mede e distribui com segurança. Surgiram postos nas capitais e, aos poucos, nas rotas intermunicipais. O Touring Club e o Automóvel Club foram atores relevantes na oferta de serviços e na expansão de pontos de atendimento para viajantes. Com a padronização das fachadas, o treinamento de pessoal e a inclusão de serviços agregados como calibragem, verificação de óleo, lubrificantes e pequenos reparos mecânicos, o posto deixou de ser um no seranguaro, quadrônicas d'oro, e não esquecer de ser local improvisado para se tornar um espaço reconhecido de cuidado. Alguns estabelecimentos daquela fase chegaram até hoje. O Posto Dança, inaugurado em 1930, é exemplo vivo de como os primeiros autopostos consolidaram um estilo de atendimento que integrava técnica. Hospitalidade. Criado em 27 de setembro de 1907 no Rio de Janeiro, o Automóvel Clube do Brasil reuniu personalidades como Santos Dumont, Arão Reis e Olavo Bilac, com o objetivo de fomentar a cultura automobilística no país, promovendo o uso do automóvel como transporte, lazer e esporte, além de viabilizar a infraestrutura necessária para sua circulação. Serge Williams, jornalista e escritor. A consolidação do modelo baseou-se em 3 movimentos convergentes: aperfeiçoamento tecnológico, com bombas, tanques e caminhões-tanque; organização logística, com distribuidoras, rotas e contratos;
e socialização do S1 Serviço, com uniformes, imagem de marca e treinamento. A seguir, nas décadas de 1920 e 1930, bandeiras internacionais e associações do automobilismo ajudaram a estruturar a rede. Sem um desses elementos, o abastecimento teria permanecido improvisado. Com todos eles, surgiu um serviço previsível e nasceu uma profissão ligada a essa rotina. Não foi um caminho livre de desafios. Em crônicas literárias, a figura do empregado do posto de abastecimento aparece como alguém que oferece apoio. Um gesto de humanidade, em meio às adversidades, reforçando o caráter social e simbólico desses espaços. Registros da época relatam dificuldades, críticas e incompreensão diante dos que se aventuravam pelas estradas. Ao longo do século XX, o posto de abastecimento ampliou funções. Passou a oferecer serviços para viajantes, a integrar a malha do turismo rodoviário e a incorporar lojas de conveniência. A profissionalização cresceu. O operador manual deu lugar a um trabalhador treinado, responsável por segurança, atendimento e procedimentos técnicos. No mundo, a transição de um abastecimento improvisado para um serviço estruturado e profissionalizado é marcada por tecnologia, logística e cuidado humano. No Brasil, esse processo refletiu de forma singular a adaptação às necessidades dos motoristas e o compromisso com segurança e atendimento. Diane Sérgio Williams, jornalista e escritor. Hoje, quando olhamos para a bomba de combustível digital, para os sistemas de pagamento e para os protocolos de segurança, reconhecemos uma linha contínua que vai da lata improvisada ao posto organizado. Sempre foi uma combinação entre tecnologia, logística e cuidado humano. Em cidades e estradas, o abastecer deixou de ser ato isolado para virar prática institucionalizada. Os pioneiros. Antes da chegada dos automóveis, o transporte nas cidades e nas estradas dependia principalmente de cavalos, carroças, bondes puxados por tração animal e, em alguns casos, de veículos a vapor. E é essa combinação, ao mesmo tempo técnica e humana, que forma a história do frentista e do posto de abastecimento no Brasil. O avanço das máquinas a vapor e, posteriormente, dos motores de combustão interna abriu caminho para um novo tipo de transporte. Veículos independentes, rápidos, seguros e eficientes, capazes de percorrer longas distâncias sem depender de animais. Essa realidade limitava a velocidade, a distância percorrida e a capacidade de carga, além de gerar problemas sanitários devido ao grande número de animais circulando. A chegada do automóvel marcou uma transformação profunda na vida urbana e na organização das cidades. Ruas e avenidas foram adaptadas e asfaltadas, enquanto postos de combustível e oficinas surgiram como novos pontos essenciais de infraestrutura. A indústria automobilística impulsionou a economia, gerou milhões de empregos e estabeleceu novas cadeias produtivas. Além disso, trouxe uma mudança duradoura no conceito de mobilidade urbana, inaugurando o modelo de cidade planejada para veículos, com rodovias, avenidas largas e áreas de estacionamento. 1769. Em 1769, na França, Nicolas Joseph Cugnot construiu um veículo a vapor destinado a fins militares, considerado um dos primeiros experimentos de transporte automotor da história. Motor da história. 1801. Na Inglaterra, Richard Trevithick desenvolveu uma carruagem a vapor, abrindo caminho para novas tentativas de veículos autopropulsados. 1885. Na Alemanha, Karl Benz apresentou o Benz Patent Motorwagen, considerado o primeiro automóvel a gasolina plenamente funcional, abrindo a era dos carros modernos. 1885. No mesmo ano, nos Estados Unidos,
Sylvanus Balser, inventou a primeira bomba de combustível. Criada inicialmente para o comércio de querosene, e depois adaptada para abastecer automóveis. 1886. Também na Alemanha, Gottlieb Daimler e William Maybach construíram veículos de 4 rodas equipados com motor a combustão, consolidando a tecnologia automotiva. 1890. Na França, empresas como Pagnard e Levasseur e Peugeot iniciaram a produção em série de automóveis, transformando Paris em um dos grandes centros automobilísticos da época. 1908. Nos Estados Unidos, Henry Ford lançou o Model T, o primeiro carro popular, produzido em larga escala graças ao sistema de linha de montagem, que revolucionou a indústria. 1913. Ainda nos Estados Unidos, a Gulf Oil inaugurou em Pittsburgh o primeiro posto de abastecimento do mundo, um marco na infraestrutura urbana ligada ao automóvel. Os automóveis e a consolidação do abastecimento no Brasil. Antes da chegada dos carros, o transporte no Brasil era feito principalmente por cavalos, carroças, charretes e diligências, além de barcos para transporte fluvial. Década de 1920. Globalmente, os automóveis se consolidaram como o principal meio de transporte urbano e rural, transformando radicalmente a paisagem das cidades e a vida cotidiana. 1871. Thompson Road Steamer, em Salvador. O empresário Francisco Antônio Pereira Rocha trouxe para Salvador, Bahia, um Thompson Road Steamer, veículo a vapor, usado para transporte de passageiros e carga. SI. Parecido com um rolo compressor com rodas de borracha maciça e uma quinta roda para a direção, este veículo não era um automóvel moderno, mas foi um dos precursores da indústria automobilística no Brasil. É ali. Nas cidades, ruas de terra e pouco planejadas dificultavam a locomoção rápida. 1891. Primeiro automóvel a combustão no Brasil. Alberto Santos Dumont trouxe para o Brasil o Peugeot tipo 3, o primeiro automóvel moderno no país. Equipado com motor a gasolina de 2 cilindros, carroceria aberta e rodas de borracha maciça, era compacto, para 2 pessoas, e simbolizou a introdução dos carros modernos no território nacional. Início do século XX. Os automóveis eram raros e circulavam principalmente em capitais e cidades maiores. 1910. Chegada do combustível estrangeiro. Os primeiros automóveis dependiam de combustível importado, geralmente gasolina europeia ou norte-americana, fornecida por empresas como Gulf Oil, Shell e Shell, Texaco e Vacuum Oil. Essas empresas trouxeram para o Brasil a estrutura inicial de postos de abastecimento, oferecendo serviços de enchimento de tanques, lubrificação, pequenos reparos e garagens, fundamentais para popularizar o uso de automóveis. As estradas eram precárias e não havia leis de trânsito formalizadas, tornando o transporte arriscado. 1919. Primeira bomba de combustível. Em Santos foi inaugurada a primeira bomba de combustível do Brasil, facilitando o abastecimento e estimulando o uso de automóveis. 1920. Expansão das estradas. O automóvel se populariza, impulsionando a construção de estradas urbanas e rodovias rurais, conectando grandes centros urbanos e promovendo o desenvolvimento de oficinas e garagens particulares. 1920. Automóvel Club e Touring Club. Surgem organizações como o Automóvel Club e o Touring Club, criadas para promover a cultura automobilística, organizar eventos, orientar motoristas sobre estradas, regulamentação e segurança, além de fomentar o turismo automobilístico. Os postos pioneiros consolidaram serviços urbanos essenciais, como garagens, troca de peças, lubrificação e lavagem de veículos.
1934. Primeira refinaria de petróleo no Brasil. A primeira refinaria com investimento estrangeiro foi a Destilaria Rio Grandense de Petróleo S.A., fundada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, com participação de empresários argentinos e uruguaios. Em 1936, a destilaria se uniu a investidores uruguaios para criar a empresa Ipiranga S.A. E em 1937, a refinaria de petróleo Rio Grandense foi oficialmente inaugurada, na cidade de Rio Grande, consolidada na cidade de Rio Grande do a produção local de derivados de petróleo. Esses clubes ajudaram a criar uma rede de suporte para os primeiros motoristas no Brasil. 1930s e 1940s. Regulação e infraestrutura. O governo inicia projetos de expansão rodoviária, apoio à indústria automotiva e regulamentação do trânsito. As cidades adaptam ruas e avenidas para o crescente número de carros. Os postos de combustível se consolidam, oferecendo abastecimento, manutenção mecânica, lubrificação, serviços de borracheiro e estacionamento. 1950. Consolidação da indústria automobilística. Com o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil recebe fortes incentivos à industrialização, especialmente no setor automotivo. A criação de uma cadeia de autopeças e a expansão da infraestrutura urbana. Rodovias, avenidas largas e postos de combustíveis consolidam o automóvel como símbolo de progresso e modernidade. Tornam cada vez mais presente na vida da classe média brasileira. 1953. Nascimento da Petrobras e consolidação da profissão do frentista. A criação da Petrobras marcou a nacionalização da produção e distribuição de petróleo, garantindo abastecimento interno mais seguro e confiável. A estatal inaugurou a refinaria Landulfo Alves, RLAM, em Mataripe, Bahia, acelerando a expansão da rede de postos de combustível e criando novas oportunidades de trabalho, consolidando a profissão de o frentista, responsável pelo atendimento aos motoristas, abastecimento, manutenção básica e serviços essenciais nos postos de todo o país. Montadoras como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz e Willys-Overland instalam fábricas no país, dando início à produção em larga escala de veículos nacionais. Capítulo 7. Escalada dos postos. Nas primeiras décadas do século XX, abastecer era um exercício de improviso. Automóveis, peças de reposição e a própria gasolina vinham ao Brasil por navios. O combustível era fracionado em latas e tonéis e circulava de modo irregular pelas cidades e estradas. Motoristas precisavam negociar, carregar galões, procurar oficinas ou pedir ajuda a quem tivesse um pouco do produto guardado. O desenvolvimento das máquinas de mobilidade urbana não dizia respeito apenas à produção e ao comércio, mas também à forma como a sociedade se organizava para utilizá-las. Victor Melo, escritor e pesquisador. 2 fatos mudaram essa paisagem. O primeiro foi a constatação de que havia combustível no subsolo brasileiro, a extração comercial, iniciada no recôncavo baiano, em Lobato, Salvador, no final dos anos 1930, mostrou que o país dispunha de matéria-prima, além das importações. O que hoje parece elementar, tanque cheio à espera do motorista, naquele tempo dependia de sorte e de conhecimento local. O segundo foi a construção, nas décadas seguintes, da infraestrutura necessária para transformar esse óleo bruto em produto pronto. Refinarias, terminais, caminhões-tanque e tanques de armazenamento. Esses elementos permitem hoje que a gasolina e o diesel cheguem com previsibilidade às bombas de combustível e, por consequência, aos postos de abastecimento. Até então, apenas pequenas manchas de óleo eram conhecidas, mas a jazida encontrada abriu caminho para a criação da Petrobras e consolidou o petróleo como recurso estratégico nacional.
Die Mesinho dar, deu ao de Lívia Santana, jornalista e escritora. A instalação de refinarias próximas às áreas de produção e a criação de centros de refino aproximaram o processo do consumidor. Ponto. Em 21 de janeiro de 1939, a descoberta de petróleo no bairro do Lobato, na periferia de Salvador, marcou o início da exploração petrolífera brasileira. Ponto. Em seguida, foram desenvolvidas rotas logísticas com navios, dutos, caminhões-tanque e centros de distribuição. Por fim, estruturou-se uma rede de pontos de venda ao longo das cidades e estradas. Mauro Rossi, curador do projeto Frentistas do Brasil. A materialidade dessa transição tem datas e imagens. Bombas mecânicas surgindo em praças urbanas, garagens que se transformam em autopostos. A arquitetura de postos que passa a anunciar um serviço previsível. Um exemplo dessa materialização é o posto Guarapari, inaugurado em Brasília em 1959, como parte de um complexo de serviços que incluía posto, restaurante e hospedagem, sinal visível de comum infraestrutura e serviços começaram a se articular numa nova geografia do abastecimento. O encarregado de abastecimento no Brasil nasce da necessidade de garantir eficiência, segurança e confiança no ato de abastecer. O efeito prático dessa transformação é direto e perceptível no cotidiano do posto de abastecimento. Onde não havia regularidade, reinavam a incerteza, as filas, a falta de combustível, os riscos de adulteração e as paradas inesperadas. Com a oferta mais constante, surgiram padrões, especificações de combustível, equipamentos de medição, tanques subterrâneos, procedimentos de recebimento e controle de qualidade. Esses padrões não apenas protegeram o produto, reduzindo perdas, vazamentos e acidentes, como também permitiram organizar o serviço em turnos, fichas de procedimento e treinamentos. Para quem está à frente da bomba de combustível, a mudança foi profunda. Suprimentos regulares tornaram possíveis contratos formais e horários previsíveis. Equipamentos padronizados exigiram capacitação, normas de segurança, e impuseram rotinas que protegem pessoas e instalação. O frentista deixou de ser uma figura improvisada, alguém que resolvia emergências na estrada, e passou a ocupar uma posição definida em uma cadeia de trabalho. Em vez de improvisar soluções com galões e recipientes, o profissional aprende a operar medidores, verificar a qualidade, seguir protocolos de segurança e registrar operações básicas de controle. Onde antes havia apenas gestos isolados, consolidaram-se práticas profissionais. A saudação ao cliente, a checagem rápida de fluidos, a calibragem metódica dos pneus, o cuidado com o retrovisor e o PA. Essa transformação técnica gerou também um efeito cultural. Esses rituais cotidianos formam hoje a identidade do trabalho no posto de abastecimento, um saber-fazer que se repete em diferentes cidades do país. Não se trata apenas de técnica, mas também de modo de atendimento, linguagem e reconhecimento social. Mas, de modo geral, a rotina estabelecida desde meados do século XX tornou o abastecimento previsível e transformou o posto em um espaço de comércio e convivência. Com o frentista como peça central de demanda. Esse é cotidiano. A rotina mudou. Hoje o posto tem todo um cronograma de operação e capacitação. Mudou para melhor. Tenho orgulho do que faço. Joaquim Campos do Nascimento. Da descoberta local à rotina do posto de abastecimento, a história mostra uma progressão. Não um milagre, nem um discurso, mas a soma de ações técnicas e logísticas que transformaram a disponibilidade do combustível e, com ela, a profissão que o serve. Quando a malha falha, seja por problemas de refino, greve de transporte ou racionamento,
o posto volta a lembrar sua origem improvisada. É importante também esclarecer o papel institucional nessa sequência. Ao organizar investimentos em refinarias, terminais e centros de pesquisa, ao viabilizar rotas logísticas e estoques regionais, e ao fomentar canais de distribuição, essa estrutura tornou mais factível a oferta contínua do combustível, a constituição de capacidade de produção, refino e logística em território nacional criou condições práticas que o mercado isoladamente encontraria com muito mais lentidão. Foi essa oferta contínua que permitiu transformar postos isolados em redes que operam com procedimentos, contratos e treinamentos regulares. Companhias estrangeiras de distribuição, refinarias privadas, transportadoras e revendedores locais foram decisivos em vários momentos, introduzindo práticas comerciais, padrões de produto e soluções logísticas que aceleraram a disponibilidade. Ainda assim, o enquadramento institucional que passou a articular exploração, refino e distribuição em escala nacional foi o fator que, de modo relativamente rápido e duradouro, mudou as condições de suprimento e, por consequência, a rotina do posto. Gaido. Na ponta, para o frentista, a diferença foi concreta. Suprimento previsível, padrões técnicos e rotinas profissionais que transformaram um ofício improvisado em uma ocupação estável e reproduzida em milhares de postos pelo país. Escassez à rotina, rotina à escalada. O nascimento da Petrobras e a virada do abastecimento no Brasil. A Petrobras foi fundamental para transformar a escassez de combustíveis em rotina confiável, garantindo abastecimento regular e seguro. Isso não significa que tudo tenha sido obra de um único ator. Essa estabilidade permitiu a escalada da mobilidade, do comércio e do transporte no Brasil, consolidando postos, frentistas e infraestrutura como elementos centrais do desenvolvimento do país. Coordenação vertical. Ao organizar exploração, refino e distribuição numa única estratégia, a iniciativa permitiu planejar a cadeia inteira do petróleo, em escala nacional. 2. Capacidade de investimento. Viabilizou recursos para construir e ampliar refinarias, terminais e estoques regionais. Obras de grande escala que garantiram uma oferta mais consistente. 3. Construção da malha logística. Dutos, navios, caminhões-tanque e centros de distribuição formaram uma rede que reduziu rupturas e levou combustível de forma regular às cidades e estradas. 4. Padronização técnica e controle de qualidade. Especificações estáveis e centros de controle reduziram adulterações e riscos, aumentando a confiança do varejo e do consumidor. 5.1. Formação de canais de distribuição. Centros logísticos e programas de apoio ao revendedor criaram contratos, entregas programadas e procedimentos padronizados para postos. 6.1. Efeitos sobre investimentos privados. A previsibilidade de oferta atraiu investimentos complementares em lojas, serviços e infraestrutura, fortalecendo a economia ao redor dos postos. 7. Ao garantir abastecimento confiável e estruturar a rede de distribuição, a Petrobras não só tornou a rotina dos motoristas mais segura, como também impulsionou o crescimento econômico e a profissionalização dos frentistas em todo o país. Lívia Santana, jornalista e escritora. Consolidação da profissão frentista no Brasil. A partir da descoberta e do refino local, e com marcos como a criação da Petrobras, 1953, e da BR como distribuidora. 1971. O abastecimento deixou de ser improviso para virar serviço rotineiro. Transformações sociais e laborais. Oferta contínua, logística e padronização,
mais postos, turnos previsíveis, treinamentos e empregos formais. A base material da profissionalização dos frentistas. Produção, refino e logística integrados geraram oferta contínua. Dutos, caminhões-tanque e tanques subterrâneos trouxeram padronização. A rede de postos cresceu e virou emprego formal. Para o frentista, isso significou turnos previsíveis, treinamentos, protocolos de segurança e novas competências, da medição técnica ao atendimento e vendas em loja. Hoje, o posto é um serviço complexo, tecnologia e padrão, e o frentista, o agente que torna a promessa do abastecer real no dia a dia. 1953. A virada econômica. Em 1953, foi criada a Petrobras. Pela primeira vez houve uma iniciativa em escala nacional para articular pesquisa, refino e distribuição. Isso viabilizou investimentos coordenados em refinarias, terminais e logística, acelerando a regularização do abastecimento e permitindo a expansão integrada da rede de postos. A BR construiu canais de entrega, centros logísticos e programas de apoio ao revendedor. Padronizou marcas, processos e treinamentos. E profissionalizou a operação de postos em escala, traduzindo a oferta regular em rotina de trabalho, segurança e maior formalização para os frentistas. 1971. Profissionalização da distribuição. Em 1971, foi criada a BR Distribuidora como braço de distribuição, ligado à estrutura nacional. Matéria-prima vira disponibilidade. Quando o combustível passou a ser produzido e refinado aqui, com regularidade, deixou de ser mercadoria ocasional vendida em latas. Esse fluxo contínuo criou postos fixos, turnos previsíveis e vagas de trabalho regulares. Menos corrida por galões e mais possibilidade de organizar a vida profissional. Expansão da infraestrutura. Mais postos, mais mão de obra. A integração logística abriu mercado em estradas e cidades menores. Os postos viraram pontos de comércio e serviços. Resultado prático: mais vagas formais, renda complementar e redes locais de emprego em torno do estabelecimento. Cultura econômica e cultura profissional. A virada criou rotinas, treinamentos, uniformes e uma linguagem profissional. Formou-se uma cultura do trabalho e do abastecimento. Práticas, termos e ritos que circulam pelo país dando identidade e reconhecimento ao frentista. Logística e padronização geram rotina. Refinarias, caminhões, tanques subterrâneos e normas técnicas permitiram padronizar medições, produtos e procedimentos. No posto, medidores confiáveis e rotinas de verificação reduziram riscos. Para o frentista, responsabilidades técnicas claras, protocolos de segurança e menos improviso. Novas competências. Pagamentos digitais, sistemas de gestão, protocolos de segurança e até suporte a veículos híbridos e elétricos exigem atualização constante. 2021. De BR a Vibra Energia. A transição da BR Distribuidora para a Vibra Energia, resultado da privatização, inaugurou uma nova fase marcada pela modernização dos postos. Foco em conveniência, digitalização e maior agilidade logística. No dia a dia, quem concretiza essa mudança é o frentista, cuja rotina passou a contar com ferramentas digitais, treinamentos e metas, tornando seu atendimento o elo principal entre a nova marca e o cliente. O frentista passou a ser operador técnico e atendente multifunção. Capítulo 8. Um país abastecido por muitas mãos. O Brasil é grande demais para um único formato de posto de combustíveis e, consequentemente, não existe um único perfil de frentista. Cada região, cada estrada, cada aeroporto ou porto molda o modo de trabalhar,
criando profissionais com rotinas e habilidades singulares. Sensíveis. Enquanto em grandes centros urbanos, o ritmo é frenético e o movimento nunca para. Nas estradas longas e solitárias, o trabalho exige paciência, atenção e a capacidade de lidar com situações inesperadas. Ponto. Em um país de dimensões continentais, o serviço de abastecimento assume diferentes formas, adaptando-se às condições geográficas, climáticas e sociais de cada local. Cada posto de combustível, de norte a sul, guarda histórias únicas, de pessoas que, muitas vezes, conhecem seus clientes melhor do que qualquer outro profissional. Nos pequenos municípios, o posto é mais do que um lugar de abastecimento. É um ponto de encontro, um espaço de convivência e uma extensão da própria comunidade. Já nos portos e aeroportos, os operadores de abastecimento devem dominar técnicas específicas e protocolos rigorosos, garantindo segurança e precisão em operações de alto risco. Independentemente do ambiente, há algo que une todos esses profissionais: a dedicação ao outro. Abastecer um veículo vai muito além de manusear bombas e mangueiras. Envolve atenção, cuidado e, muitas vezes, coragem. Segundo a Wikipédia, trata-se do profissional responsável por abastecer veículos, receber pagamentos e oferecer serviços complementares, como verificar níveis de óleo, calibrar pneus e orientar clientes. É sobre produtos e serviços. É um trabalho silencioso, mas essencial, que mantém o país em movimento, conectando pessoas, cidades e histórias. No Brasil, o frentista é mais do que um simples operador de bomba, de combustível. Em diversos países, esse trabalho é feito pelo próprio motorista, mas aqui essa função tem rosto, voz e presença, a do frentista. O dicionário Michaelis define frentista como a pessoa encarregada de abastecer veículos automotores em um posto de gasolina, além de realizar pequenos serviços de manutenção e verificação. É um ofício que combina técnica, rotina e atenção ao detalhe. Tipos de frentistas. Cada uma dessas frentes possui sua cultura, seus desafios e seu jeito de ser. Mas todas compartilham algo essencial: o cuidado com o outro. No asfalto, na areia, no rio ou no mar, sempre há alguém abastecendo com atenção, coragem e humanidade. Frentistas de grandes centros. Nos centros movimentados, lidam com um fluxo constante de carros e clientes apressados. Além de abastecer, orientam sobre trânsito, operam cartões e aplicativos, calculam troco e oferecem aditivos. O ritmo é intenso, exigindo atenção e rapidez a cada instante. Frentistas de pequenas cidades. Conhecem todos pelo nome. Sabem quem enfrenta problemas no motor e quem enfrenta problemas em casa. Nesses postos, abastecer significa também estar inserido na vida da comunidade, tornando-se parte de sua rotina e histórias. Frentistas multitarefas. Em diversos postos, o frentista é também lavador de carro, trocador de óleo, vendedor, faxineiro e atendente de loja de conveniência. São as mãos que mantêm o posto funcionando, incansáveis e versáteis. Frentistas de estradas. Guardam as rodovias, estando ali quando ninguém mais está. Ajudam caminhoneiros cansados, turistas perdidos e carros quebrados. Muitas vezes, o trabalho vai além do abastecimento. Oferecem mapas, conselhos e até primeiros socorros. Frentistas náuticos. Atuam em marinas e portos, enfrentando os riscos do combustível à beira da água. Precisam conhecer marés, vento e técnicas de atracação. Muitos são também marinheiros e carregam histórias de resgates, tempestades e salvamentos. Etimologicamente, a palavra frentista já revela sua essência. Frente, linha de frente, começo. Tista, sufixo que indica profissão ou ofício. Ou seja,
Frentista é literalmente aquele que atua na frente, e de forma simbólica, o profissional que está no ponto de encontro entre a estrada e o viajante, entre a pausa e o recomeço. Mais do que abastecedores, são parceiros de viagem. Recebem motoristas com um sorriso, perguntam se está tudo certo, ajudam a estrada a continuar. Estão presentes na madrugada silenciosa e no corre-corre do dia, sendo muitas vezes a primeira e a última parada de inúmeros trajetos. Cada tanque cheio que passa adiante não é apenas combustível, é história, movimento e vida sobre rodas. Capítulo 9. 3. Frentes um só propósito. Diferenças entre frentistas e operadores de abastecimento. Em terra, no mar ou no ar, firmes na linha de frente. Profissionais que abastecem mais do que máquinas. Alimentam caminhos, viagens e sonhos. Frentista terrestre. Frentista náutico. Operador de abastecimento de aeronaves. Frentista terrestre. Na beira da estrada ou no coração da cidade, é ele quem garante que a viagem continue. Sua rotina envolve operar bombas de combustível com segurança, medir volumes, realizar pequenos serviços de manutenção preventiva, como verificar óleo, calibrar pneus e limpar para-brisas e atender diretamente o cliente. No campo técnico, esse profissional domina os procedimentos básicos de abastecimento. Conhece os diferentes tipos de combustíveis e aditivos e segue normas rígidas de segurança e prevenção de acidente. O frentista terrestre é o profissional responsável pelo abastecimento de veículos terrestres, como carros, caminhões, motos, ônibus e utilitários, em pontos fixos de distribuição. Pontos. Atua em ambiente urbano ou rodoviário, sendo muitas vezes o primeiro contato humano de quem cruza estradas, ou cumpre rotinas diárias. Prominente. Sua importância está em garantir o fluxo constante de mobilidade terrestre, com segurança e precisão. É uma profissão que une a operação técnica a atendimento humano, fazendo parte da engrenagem invisível que mantém cidades e estradas em movimento. O frentista náutico, ou operador de abastecimento naval, é o profissional que realiza o suprimento de combustíveis e lubrificantes para embarcações de pequeno, médio e grande porte, incluindo barcos, rebocadores, lanchas, navios e balsas. Frentista náutico. Entre o cais e o horizonte, ele abastece não só embarcações, mas destinos. Diferente do posto terrestre, esse profissional atua em ambientes portuários e marinas, onde as condições exigem maior controle logístico e atenção ambiental. No campo técnico, domina procedimentos de manuseio de combustíveis marítimos, conhece normas de prevenção à poluição e atua com equipamentos de contenção e segurança específicos. O abastecimento nesse contexto requer monitoramento de pressões, conexões adequadas, inspeções de tanques e, muitas vezes, sincronização com operações de carga e descarga. Sua importância é estratégica. Garante a autonomia das embarcações que movimentam pessoas, cargas e atividades econômicas essenciais, como pesca, turismo, transporte e comércio. É uma função que une precisão técnica à responsabilidade ambiental e operacional. O operador de abastecimento de aeronaves é um profissional altamente especializado, responsável por suprir aeronaves com combustíveis de aviação, como querosene aeronáutico ou avgas, em aeroportos e aeródromos. Diferentemente de outros tipos de frentista, este atua sob protocolos rigorosos de segurança e padronização internacional, devido ao alto risco e às exigências operacionais da aviação civil, e comercia operador de abastecimento de aeronaves. Enquanto o mundo olha para o céu, é no solo que ele garante que o voo aconteça com segurança. No campo técnico, domina os sistemas de abastecimento pressurizado, conhece detalhadamente os tipos de combustível aeronáutico,
normas de aterramento, dissipação de energia estática, além de procedimentais, eventos de emergência. Além do conhecimento técnico, ele também precisa ter habilitação para conduzir caminhões-tanque, garantindo o transporte seguro do combustível até as aeronaves. Trabalha em coordenação com equipes de solo, pilotos e torres de controle, respeitando cronogramas e protocolos que não admitem falhas. Sua importância é fundamental. Cada litro de combustível abastecido com precisão representa segurança em voo, pontualidade e eficiência operacional. Ele é peça-chave para que aeronaves decolem com confiança, conectando pessoas, cargas e destinos. Capítulo 10. Frentistas do Brasil. Gente que ama o que faz, que não se deixa dobrar pelo cansaço, que tem nome, sonho e sotaque. Que já viu motor pegar fogo e cliente pedir conselho amoroso. Que já orientou viajante perdido, acalmou caminhoneiro exausto, sorriu para a criança curiosa. Quem escuta muito mais do que o som da bomba. Escuta histórias, preocupações e confidências, transformando o posto em algo vivo. São vozes de todos os cantos do Brasil. Do posto da esquina à rodovia solitária, do porto ao aeroporto, do interior à cidade grande. Cada uma traz um jeito de ser, uma forma de cuidar, uma maneira de estar presente. São vozes que falam de coragem, de atenção, de humanidade. São as vozes do posto. E o Brasil, finalmente, pode ouvi-las. Capítulo 11. O futuro é feito de gente. O mundo muda rápido. E o posto de combustíveis também. Mas quem está ali, muda junto. O tempo mostrou que o frentista nunca foi apenas alguém que abastece. Sempre foi mais. Alguém que escuta, orienta, resolve, acolhe. E no futuro, será ainda mais. Em contínua transformação, os postos se adaptam às necessidades atuais. E o frentista fortalece seu papel como especialista em mobilidade. Com dedicação, esforço e aprendizado contínuo, acompanha inovações como carregamento elétrico, sistemas de gestão de frota, produtos automotivos e tecnologias embarcadas. Muitas empresas oferecem cursos e treinamentos que permitem ao frentista aprimorar suas habilidades, dominar novas técnicas e estar preparado para os desafios de um setor em constante mudança. Mais do que manter motores funcionando, o frentista conecta pessoas, informações e caminhos. É referência, ponto de apoio, guia silencioso de um Brasil em movimento. Em 2025, o projeto Frentistas do Brasil ganhou forma e voz em um livro, documentário e exposição itinerante, produzidos pela produtora Barro de Chão, com realização e apoio do Ministério da Cultura Barro de Chão, por meio da Lei Rouanet e patrocínio da Vibra Energia. Sua presença já é essencial e será ainda mais visível no futuro que se desenha, feito de energia, tecnologia e, sobretudo, humanidade. A iniciativa eterniza a profissão, reunindo memória, afeto e cultura, e colocando no centro da narrativa desse motor, que não para, os protagonistas do dia a dia dos postos. E os frentistas estão lá, nos centros urbanos, nas cidades interioranas, metrópoles e portos, prontos para abastecer não só veículos, mas também confiança, segurança e histórias que continuam a mover o país. O futuro não é só feito de máquinas. O futuro é também feito de gente.